Olá! Então hoje nós vamos encerrar a leitura desse nosso livro tão maravilhoso, né? Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell, que conta a narrativa da vida de São Lucas, Lucano. Então vamos ao último capítulo, que é o 54. Lucano foi a pé ver Maria pela última vez. A rua despida e silenciosa em que ela vivia deprimia-o. A passagem mostrava-se repleta de buracos nos quais a poeira quente e branca se aninhara. As janelas e portas fechadas, escondendo-se do sol, reluziam à sua passagem. Algumas cabras empoeiradas e alguns frangos corriam ao movimento de seus passos. As colinas cor de sépia dançavam em ondulações de calor sob um céu esbraseado. Lucano sentia-se satisfeito ao saber que Maria iria depressa para Jerusalém, onde moraria com o jovem João, a cujo cuidado seu filho a deixara. João falara nela com lágrimas e profunda devoção, a voz faltando-lhe, e por isso Lucano não temia que ela fosse negligenciada pelo moço. Maria atendeu à abatida de Lucano em sua porta, que abriu sorrindo gentilmente e conduzindo-o a descer o inclinado lance de escada de pedra que dava para o aposento de baixo, parecido a uma adega, onde havia frescura. Preparara uma refeição para seu hóspede sobre a mesa de madeira. Mel em favo, pão fresco, torcido como rosca, frutas e queijo, leite de cabra e vinho. Uma luz fraca, azulada, difundia-se pelo aposento pobre, onde Maria era uma sombra brilhante. Enquanto Lucano comia, ela o observava. As mãos cruzadas no regaço, o belo rosto tranquilo. Lucano pintara-lhe o retrato em madeira, mas, fixando agora os olhos nela, sentia-se frustrado. Pensara que tivesse obtido, pelo menos, uma imagem apropriada daquela mãe. Entretanto, ela mudara novamente. Era uma donzela tímida, digna e correta, os olhos sonhadores, distantes. Parecia lançar luz de sua própria carne, de forma que em torno dela havia uma cintilação. Lucano disse: Senhora, teu filho sempre soube quem ele era, desde sua infância. Maria meditou, depois inclinou a cabeça. Acredito que sim. Sei que sim. Mesmo em seu berço, que José, meu marido, fez tão amorosamente com suas próprias mãos, ele parecia estar sempre meditando. Foi o mais doce dos bebês. Jamais chorava, nem mesmo quando tinha fome. Parecia conhecer-nos desde o dia em que nasceu. Às vezes, à noite, eu erguia uma lâmpada sobre ele, para ter certeza de que tudo estava bem e de que ele dormia. Abria então seus olhos queridos e sorria, tranquilizando-me. Foi um menino forte, vigoroso, obediente, mas muitas vezes
silencioso. Divertia-se com os brinquedos que José fazia para ele e brincava como as outras crianças brincam. Mas, no meio de seus brinquedos, ficava de súbito imóvel, como se pensasse ou refletisse. Era isso que aborrecia as outras crianças. Isto e seu súbito afastar-se delas para ficar sozinho. Não falamos com ele sobre seu nascimento e sua missão. Havia como que um entendimento entre nós todos. Certa vez, ele me encontrou chorando, pois eu compreendia vagamente seu fado inexorável, segundo as profecias e segundo o que o velho Simeão me dissera no templo. Sou mãe, Lucano. Meu filho era mais querido para mim do que a própria vida. E às vezes meu coração quase se despedaçava quando eu ousava pensar se a humanidade seria digna dele. Quando ele me viu chorando, e então tinha 10 anos de idade, veio ter comigo, abraçou-me e apertou-me contra seu peito de menino, calado e consolador. Não me fez perguntas. Enxugou delicadamente meus olhos e eu não consegui aplacar a força dos meus soluços. Finalmente, ele disse: Não deves chorar, minha mãe, pois eu estou sempre contigo. Maria calou-se e, embora sorrisse, havia lágrimas em seus olhos. Suas mãos tranquilas começaram a tremer. Quando ele me deixou, depois que João o batizou e retirou-se para o deserto durante 40 dias, foi como se para mim toda a luz tivesse desaparecido da vida, pois compreendi que já não o tinha mais, que dali por diante ele pertencia a Deus e ao mundo. José morrera. Segui meu filho através do país muito frequentemente e ele se preocupava comigo, que já não era jovem. Às vezes, quando o povo o rodeava, ouvindo-o, eu ficava à margem da turba, não desejando perturbá-lo com a minha presença. Mas seus olhos sempre me encontravam e às vezes tornavam-se tristes. Houve sempre entre nós o maior amor e devotamento e compreensão. Muitas vezes, quando ele estava mais longe, aparecia-me em sonhos, cheio de ternura e consolo. Sabia que eu era uma mulher e mãe e que sofria por ele e que sempre pensava nele como fruto do meu próprio ventre e o querido do meu coração, acima de tudo. Fechou os olhos em dor profunda e Lucano sentiu que ela pensava na crucificação, pois seu rosto empalideceu e tornou-se rígido. Depois de um momento, recomeçou a falar em voz baixa. Houve uma noite estranha, de que me recordo, quando ele tinha 14 anos. Durante todo o dia, trabalhara na oficina, pois era um carpinteiro maravilhoso e tinha muitas encomendas. Estava fatigado, mas naquela noite, ao crepúsculo, deixou a casa e subiu para a colina que ficava atrás de nossa habitação. Não havia ninguém por ali,
pois era a hora da refeição noturna. Eu jamais vira o céu tão vermelho como estava então, como se o firmamento se incendiasse. Mesmo as montanhas flamejavam como pedras reluzentes. Não sei por que o segui. Fiquei de pé, abaixo dele, na pequena passagem de pedra, e levantei os olhos para onde ele estava. Meu filho vestia uma roupa branca que eu fiara e costurara para ele, e parecia uma estátua, de pé, contra a paisagem fulgurante. Não se movia, era como se esperasse. Tão grande e inspiradora de respeitoso temor era a cena, tão flamejante de fogo fosco, que fechei os olhos por um momento. Quando os abri de novo, ele não estava sozinho. Um grande anjo, escuro, alto e majestoso, estava em pé diante dele. E eu senti que aquele anjo era só maldade, embora tivesse um rosto sombriamente belo. Parecia estar vestido ao mesmo tempo em flama e noite, e suas asas poderosas refletiam o crepúsculo como basalto esculpido. Ele e meu filho contemplavam-se mutuamente em silêncio, e meu coração estremeceu de terror ao vê-los assim se defrontando. Falaram? Não sei. Embora tudo estivesse silencioso, não ouvi uma só palavra. Meu filho era muito jovem, mas alto e ereto, e não mostrava receio diante do terrível anjo de rosto belo, que era sarcástico e cheio de orgulho. Então, enquanto eu os observava, o anjo abaixou-se e levantou nas mãos um punhado de terra, mostrando-o a meu filho. E então ouvi um riso leve e escarnecedor. Como compreendi? Não sei. Mas ele estava mostrando a Jesus a inutilidade do mundo. Atirou a terra e pisou sobre ela. E foi então que ouvi o leve cascatear de trovão, que parecia vir do próprio anjo. Então Jesus também abaixou-se, levantou alguma terra em suas mãos e segurou-a ternamente, esfregando-a entre seus dedos. Era terra seca e sem verdura, mas quando ele a segurou, ela subitamente floresceu num ramalhete de espessas folhas verdes, de onde surgiam minúsculos lírios que se curvavam. Pude sentir-lhes a fragrância que o vento trazia. O anjo olhou para as flores, recuou e cobriu o rosto com as mãos. Então, com um grito tremendo, desapareceu e meu filho ficou sozinho. Corri, descendo o caminho da colina para a minha casa, e logo depois Jesus voltava. Olhou muito para mim, depois abraçou-me e beijou-me na face. Agarrei-me a ele, nada dissemos. Sentamo-nos e fizemos a nossa refeição. Lucano fixava os olhos naquela adorável mulher, que tanto vira e tanto sofrera. Ela sorria de leve,
de novo tomada pelos seus sonhos. Então o médico ajoelhou-se ao lado dela e tocou-lhe os pés com os lábios, trêmulo de respeito e de amor. Ela desceu os olhos para Lucano e seu rosto mostrava-se iluminado. Pôs as mãos na cabeça do homem e ele pensou em Íris, sua mãe. Maria tornou a encher o copo de vinho e deu ao médico, que sempre de joelhos bebeu-o, sentindo-se maravilhosamente revigorado. Meu caro filho, disse ela, não chores. Não sou eu a mais abençoada das mulheres? Regozija-te comigo, por ele ser meu filho. Subiram juntos os degraus, saindo para o clarão incandescente do meio-dia, que, entretanto, fazia a ruazinha parecer ainda mais desolada do que antes. Devo deixar-te agora, senhora, disse Lucano. Tenho muito que fazer. Ela confirmou com um movimento de cabeça. Eu sei. Que a paz seja contigo, Lucano. Ele deixou-a, caminhando vagarosamente na descida da rua estreita. Então, chegando ao fim, voltou-se e olhou para Maria. Ela estava de pé contra o cenário de fundo das montanhas ardentes e bronzeadas, e pareceu a Lucano que a senhora se fizera muito alta, que estava vestida de pura luz e que seu rosto irradiava luminosidade como a lua que está em seu auge. Tinha o aspecto incrivelmente belo e cheio de paz, intrépido. A rua já não se mostrava desolada. Ela ergueu a mão para Lucano em adeus e em bênção. Fim. Terminamos então o nosso tão lindo livro. Desculpem mais uma vez a emoção. E é assim. Então esse foi o último vídeo da leitura do livro Médico de Homens e de Almas, de Taylor Caldwell, contando a história de Lucano, que conhecemos como São Lucas. Eu preciso agora me refazer, me despedir, vamos dizer assim, desse livro, de todo esse tempo tão longo que passamos juntos aqui com essa leitura tão incrível. Então, aos que estão acompanhando dia a dia a leitura, esse vídeo está indo ao ar numa quinta-feira. E normalmente os vídeos aqui no canal vão de segunda a sexta, não é? Mas como eu preciso dessa despedida, me desligar um pouco, né?
de todos esses personagens, eu vou pedir mais um dia para vocês, tá? Além do final de semana. Então, nós vamos estrear um livro novo só na segunda-feira, tá? Isso eu estou falando para quem acompanha diariamente a leitura, tá? Para quem assiste esporadicamente ou está chegando muito tempo depois, esse recado não tem muito sentido, mas eu tenho que respeitar quem acompanha diariamente o canal, né? Então é isso. Agradeço do fundo do meu coração a quem acompanhou essa leitura dia a dia. Agradeço antecipadamente aqueles que um dia virão a acompanhar esse livro e outros livros que aqui no canal já estão na playlist e outros livros que ainda virão, com a permissão de Deus. E me despeço, como eu me despeço dos personagens, me despeço por hoje de vocês. E aguardo para a nossa estreia do próximo livro, que espero vocês se agradem também. Tá bom? É isso. Deixo com vocês toda a minha gratidão, num forte abraço, com todo o meu carinho. Até o próximo livro.